Prezados e amados irmãos, irmãs, neste momento eu quero apresentar a todos a minha saudação, desejando a todos os meus irmãos a bênção, a graça divina do nosso Deus, também do seu Divino Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus, e que a Santa Mãe Maria Santíssima, junto com a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, possa também abençoar a cada um dos meus irmãos. Hoje nós estamos tendo mais uma oportunidade única, uma oportunidade de estarmos diante de Deus, tanto para falar com Ele, termos uma conversa com o nosso Criador, para que no percurso desta reunião nós possamos ser muito alimentados, para que a nossa alma e o nosso espírito possa se refugiar no manto protetor de nossos santos, que Deus tem formado nesta Santa Igreja para nos guiar nesta vida, para que cada um então tenha assim uma jornada muito feliz, uma jornada muito abençoada, e por mais que a luta surgem, mas teremos a certeza que seremos vencedores. Para darmos início então em nossa reunião, eu convido a igreja para ficar em pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração para suplicar a Deus que possa nos aproximar do seu trono. Todos em sentido de oração, levantando as suas mãos aos céus, curvando a sua cabeça, nós vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós muito te louvamos, bem como o seu Divino Espírito e o teu Filho Jesus, que forma a Trindade excelsa, que emana todo o poder, toda a glória que é manifestado no seu trono, e nesta terra, por meio desta igreja, e por meio dos seus santos, que o Senhor tem formado nesta terra. Louvamos nossa Mãe, Maria Santíssima, por ter aceitado a incumbência de ser a mãe do Filho de Deus, para que o príncipe da vida viesse ao mundo, trazendo a salvação no seu tempo e nos deixando promessas para o futuro, que hoje se cumpre nesta Santa Igreja, na Santa e querida Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, que são os nossos santos, que também nós muito louvamos e adoramos. Mas agora, Santo Irmão Aldo, Santa e querida Vó Rosa, Mãe Maria Santíssima e Senhor Jesus, eu peço que a tua bênção recaia sobre esta reunião, para que o seu povo possa alcançar uma comunhão de espírito com os santos e anjos que aqui estão, e que a unidade espiritual do seu povo, nesta hora, possa acontecer da maneira mais perfeita, para que tanto o céu seja glorificado em nossa vida, quanto também para que nós sejamos abençoados e preparados para podermos lutarmos e vencermos nesta vida, vencendo o pecado, vencendo as ilusões, vencendo a cilada do inimigo, e assim, Santo Irmão Aldo, nos dando a vitória certa em nossa vida. Peço ao Senhor Irmão Aldo que também governe, dirige esta santa reunião, com a inspiração dos céus, do Divino Espírito Santo, para que então esta reunião seja uma reunião de louvor e engrandecimento do reino dos céus, e também uma reunião para o nosso aprimoramento espiritual. Santo Irmão Aldo, em tuas santas mãos, eu entrego esta reunião desta noite, para a honra e glória do reino dos céus. Amém. Cantamos o hino Igreja Forte. Nosso
forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois em quem antigo poder celestial levamos o nosso estandarte, bandeira branca nossa santidade, a nossa armação entrega e a nossa força andar-nos sempre na verdade. Amém. Os irmãos poderão sentar em seus lugares, por gentileza. E nós vamos cantar alguns hinos do nosso hinário. Primeiro hino de número 209. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder. Passaste a reinar o teu reino, na terra passou a pertencer ao Senhor e ao teu Filho Jesus, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, nos deu alvoroçar, Espírito Consolador. Nos deu profeta inovado, e o seu reino passou a pertencer ao Senhor e ao seu Filho Jesus, e Deus reinará pelos séculos dos séculos. De número 210. O mundo inteiro há de conhecer. O mundo inteiro há de conhecer teu amor, Santa Dolorosa. O mundo inteiro há de conhecer teu poder, sinais e maravilhas, onde quer te
de número 218, Glória da Minha Vida. Canto este hino com amor, é porque tua graça está em mim. Fica lindo como orvalho sobre a flor, repousando sua verdura no jardim. Consolador muito querido, meu coração quer ser sofrido, e meu espírito conduzido, com as bênçãos contínuas de Deus, glorifico este hino de louvor. Ó Senhor, meu Consolador, Santa Formosa Mãe querida, a ti fica a glória na minha vida. Como irmão Paulo templo escolhido e consagrado, para te servir ao teu agrado, ó sobre nós muito amado. Amém. Nós vamos ouvir uma apresentação pelo nosso coral, o hino A Verdade Está Aqui. Está
Nós vamos ainda ouvir mais uma apresentação de um hino titulado O Glorioso Céu de Luz. Glorioso
Meus amados irmãos e irmãs, neste momento nós vamos passar para a parte das contribuições que são destinadas para a manutenção da obra que esta Santa Igreja vem realizando em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Primeiramente eu vou ler o que está publicado em nosso boletim interno, depois faremos uma reflexão. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, por meio destas palavras reafirmamos nosso compromisso de bem servir ao reino dos céus e a esta Santa Igreja Apostólica. Neste momento difícil, pedimos ao seu apoio financeiro e compreensão para que o trabalho de nossa igreja continue sendo realizado nesta sublime missão de salvação. Irmãos, sejam caridosos para com a sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja, de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação e felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a sua vida, sua família e o seu lar. Irmãos, confiem e façam o seu esforço para cooperarem com a nossa igreja, com os seus dízimos e ofertas, e nos ajudem a levar avante a missão desta Santa Igreja Apostólica. Precisamos desse esforço financeiro, pois temos muito a fazer, seja através de construções e manutenção da sede e congregações e de todo o trabalho administrativo de nossa igreja. Confiamos no seu amor e na sua ajuda e lhes enviamos o nosso abraço fraternal e tenham muita paz, saúde e felicidade com as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Os irmãos que desejarem poderão realizar depósitos de suas ofertas utilizando o seu banco e o sistema Pix, cuja chave é o CNPJ de nossa igreja, 62771-134/1000 ao contrário 63. Prezados irmãos, aí está o apelo que foi destinado para todos nós, um apelo de incentivo a respeito desta grande responsabilidade que nós então recebemos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de realizar uma missão extraordinária. Irmãos, não existe uma caridade maior do que esta, de levar aos sofredores uma palavra que edifica, que santifica, que o alimenta, que o faz verdadeiros filhos de Deus. Por mais caridade fazemos em questão materiais, de doar para quem necessita, por exemplo, uma cesta básica, roupas, remédio e outras coisas mais, mas não se paga aquilo que fazemos na parte espiritual. Porque, prezados irmãos, parem e analisem quantos e quantos e quantos seres humanos que têm fartura material, mas têm um espírito vazio, um espírito sem Deus, ou uma pessoa triste, angustiada, que vem sofrendo tristeza, lutas espirituais, problemas psíquicos que vêm torturando
as pessoas. E isso nos prova o mundo, as pessoas que estão distante de Deus, que têm toda a riqueza material, mas não têm aquela que nos garante realmente feliz, aquela que nos dá a certeza, prezados irmãos, de que vamos e de que estamos com Deus e no final da nossa jornada herdaremos o reino dos céus. Então observam, prezados irmãos, que o mundo precisa da nossa ajuda financeira, ou a igreja precisa da nossa ajuda financeira para que o mundo possa ter a nossa ajuda espiritual. Para que nós possamos levar a essas pessoas o alento que nós temos todos os dias, o consolo que temos todos os dias, a proteção celestial de nossa santa e querida avó Rosa, o Consolador, e do nosso santo irmão Aldo, todos os dias. O mundo precisa que nós assim trabalhamos para que eles possam ter esse privilégio. Porque Jesus, quando veio a esta terra, ele disse assim, quando foi questionado, por que Jesus almoçava na mesa com pecadores? Então ele disse, eu não vim somente para aqueles que estão bons, mas eu vim especialmente para aqueles que estão doentes. Isso Jesus fala em questão espiritual, não em questão do corpo, porque esse corpo é matéria e da terra veio e para a terra ele voltará. Mas o Espírito, como veio dos céus, Jesus então almeja com que todo aquele que estão doentes espirituais, que estão vivendo distante de Deus, que estão sofrendo a opressão do pecado, da maldade deste mundo, que se arrependerem verdadeiramente e crer na mensagem desta Santa Igreja e dos nossos santos, então estes terão a cura espiritual. E se porventura vier ficar o corpo enfermo, a graça de Deus será concedida, de acordo com a fé e o mérito de cada um. Mas a parte espiritual, prezados irmãos, o mundo não tem esse remédio, esta condição, mas a igreja tem. A igreja apostólica recebeu de Deus esta missão extraordinária de apresentar a essas pessoas uma oportunidade de redimir, de remissão, deixar o mundo do pecado para viver a Deus, para fazer somente a sua santa vontade. Por isso que, durante todo o ministério do santo irmão Aldo, ele sempre disse, a igreja apostólica tem uma missão extraordinária para ser realizada, e a salvação de milhares de almas, ela está depositada em nossa responsabilidade. Alguém pode pensar, como assim em nossa responsabilidade? A partir do momento que nós cremos e confiamos nesta igreja, na sua missão, na sua palavra, no seu evangelho, ou na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, nós também aderimos a esta responsabilidade de fazer do meu vizinho, do meu amigo, de trabalho, de escola, feliz, assim como eu vivo feliz nesta igreja. Porque aqui, prezados irmãos, nós aprendemos a ser manso, a sermos humildes, a sermos sinceros, como Cristo, como a Santa Avó Rosa e como ele, Santo Irmão Aldo. Então a sua colaboração, tanto na parte material da obra desta igreja, quanto também na parte espiritual, com uma vida consagrada, uma vida exemplar, ajuda muito a Santa Avó Rosa, ajuda muito o Santo Irmão Aldo em fazer mais obras, salvar um número maior de almas que já foi salva, tanto aqueles que já estão nesta igreja, quanto aqueles que a Santa Avó Rosa também já levou
para morar com Deus eternamente. Então tenha a consciência de que cada um dos meus irmãos faz parte de um pedaço do céu e tem esta responsabilidade, e que sejam gratos a Deus pela vida, pela igreja, por um caminho que você tem andado, que tem te levado a esta paz, a ter esta paz, a ter esta felicidade e a oportunidade de contar com os santos e anjos, então, ao seu favor. Então, sejam muito justos com Deus, porque Ele é justo com as suas coisas. Que, no entanto, Ele fez a sua promessa através do profeta Malaquias, que se nós fôssemos justos com Ele, reconhecer que Ele tem feito em nossa vida, Ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar sobre cada um de nós bênçãos tais, que nós não teríamos celeiros para guardar tudo aquilo que Deus irá proporcionar em nossa vida. Então, que a Santa Avó Rosa e ele, Santo Irmão Aldo, abençoa a todos os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Maria Santíssima seja também uma luz na vida de todos os meus irmãos. Amém. Eu irei fazer uma breve oração. Peço a gentileza de todos que curve a sua cabeça. Nessa reverência nós vamos orar. Ó Santa e querida Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, peço nesta hora que possa olhar para o seu povo mais uma vez e que possa conceder a tua graça e a bênção de Deus, do Divino Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus, e que o Santo Irmão Aldo seja sempre o nosso guia, iluminando a cada um para que prospere na sua vida material e que possam estar sempre prontos em servir esta Santa Igreja, seja na parte material ou na parte espiritual, colocando a sua vida sempre dentro da justiça de Deus. E assim, Santo Irmão Aldo, consagre todas essas contribuições para a manutenção da obra de Deus. Amém. Um outro aviso que eu quero passar para os meus irmãos é que nós teremos nesta congregação reunião de oração a partir do dia 18. Irmãos, aqui está marcado dizendo que será semanalmente, mas conversando com o setor de escala, foi colocado errado, então haverá uma ressalva a respeito desse assunto, e aqui terá reunião quinzenalmente. Então nós vamos ter agora dia 18 a primeira reunião, depois após 15 dias teremos a segunda reunião, com isso às 19h30. Vamos ouvir pela orquestra o hino Ó Santa e Bendita Avó Rosa.
Nós vamos ouvir agora, então, pelo coral, o hino Semeadores do Evangelho. Nosso exemplo, nossa vida, faz da vida pregação, pois quem prega com a vida produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz calar no coração a palavra que dá vida e transforma o coração.
Amados irmãos, então agora nós vamos passar para o nosso momento de meditação. E primeiramente eu vou ler para todos a mensagem que está publicado nesse boletim. Depois entraremos então na nossa reflexão. A glória da data de 10 de junho para a Igreja Apostólica. Esta data comemorativa da Igreja Apostólica é fruto do amor divino. Deus o Pai, com Jesus, nosso Senhor, e o Espírito Santo, prepararam um plano tão extraordinário e maravilhoso que é só pela fé que podemos compreender o alto valor e o seu significado. Cumpriu-se neste plano divino 4 preciosas promessas do nosso Senhor Jesus. Primeiro, a volta dele em sua segunda vinda, a vinda do Espírito Consolador, a Igreja prometida e o pastor que governaria o povo de Deus nesta terra. A Igreja Apostólica, portanto, haveria um só rebanho e um só pastor. A Santa Avó Rosa foi o vaso precioso do amor de Deus. Nela se manifestou o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e sua sabedoria. A prova está na doutrina, na disciplina e no aperfeiçoamento moral e espiritual da Igreja. Fato que se consumou no ministério do Santo Irmão Aldo e ainda mais na manifestação de todo o poder para curar, libertar, salvar, proteger o povo apostólico de grandes perigos e males. Após ter cumprido na terra tudo que Jesus exigiu da Santa Avó Rosa, ela passou para o nosso irmão Aldo todo esse poder e a missão de revelar ao mundo a mensagem que foi dada por Jesus através dela à Igreja Apostólica sobre os mistérios divinos e a missão do Consolador. E o nosso Santo Primaz tudo fez para que todos os planos da Santíssima Trindade e da Santa Avó Rosa fossem cumpridos através de nossa Igreja Apostólica. Portanto, comemorem com muito amor, júbilo e gratidão aos céus a data de 10 de junho, dia tão significativo e maravilhoso, reconhecidos pelo valor da mesma e o que representa para cada apostólico, para a sua família, para o seu aperfeiçoamento moral e espiritual e para a salvação de sua alma. É um tesouro precioso que não há nada neste mundo que se compare. A Santa Avó Rosa e a Igreja Apostólica são este tesouro precioso. Foi por isso que o nosso Santo Irmão Aldo lutou 44 anos com amor e coragem para que esta riqueza, que é a nossa Igreja e o Santo Consolador, seja distribuída a milhares de corações. Entretanto, nós apostólicos, a direção, os pastores, os obreiros, os regentes, músicos e coristas e todos os membros, temos que lutar unidos pelo crescimento de nossa Igreja. Temos que ser muito dedicados pelo valor da missão da Santa Avó Rosa nesta Igreja e a do nosso Santo Primaz Irmão Aldo, para que sejam dada a oportunidade de salvação aos corações humildes e sinceros que aceitarem a nossa mensagem de todo coração. Porém, estimados irmãos e irmãs, a sua colaboração é indispensável. Junto ao Santo Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa, fizemos o que hoje temos, mas ainda há muito o que fazer. Por isso,
recomendamos que haja dedicação e união para que possamos fazer com que a nossa igreja seja para todo sempre o tabernáculo de Deus entre os homens. Toda honra, louvor e glória seja dada à Santíssima Trindade pelo glorioso dia em que nasceu a Santa Vó Rosa e junto a ela a Igreja Apostólica, para o nosso bem e para a nossa salvação. Comemorem 10 de junho com hinos e ações de graça pelo valor que possui esta data para o povo apostólico. Prezados irmãos e irmãs, aí está a mensagem que nós vamos então meditar hoje. Irmãos, falando a respeito da manifestação do amor de Deus para com os homens. Irmãos, toda a obra de Deus sempre foi através ou por amor aos homens que Deus tem manifestado o seu poder nesta terra. Irmãos, quando Jesus esteve nesta terra, Ele nos deixou preciosas promessas para os tempos do fim, que daria, com a vinda então do Consolador, a restauração da sua igreja e a formação do pastor, que é aquele que seria o porta-voz entre o homem e Deus, porque sempre foi assim, sempre será assim. O homem, ele nunca vai conseguir sozinho alcançar o reino dos céus. Ele nunca vai conseguir herdar o reino dos céus sozinhos, sem ter uma intervenção divina na vida do homem. A prova disso é que nós vemos no mundo a quantidade de seres humanos perdidos nos vícios, na maldade, nas drogas, na prostituição, tudo aquilo que não edifica, que não santifica, e que se acham pessoas livres e libertas. Mas, para que o homem pudesse então ter a liberdade, a qual lhe garantia a sua continuidade espiritual no reino dos céus, então Deus tem formado no passado profetas, aí enviou o seu Filho Jesus, depois, se não bastasse, ficou os apóstolos com a grande missão de evangelizar o mundo, de evangelizar o homem, fazer com que o homem entendesse qual era o plano divino de criar a raça humana, não para o pecado, para a maldade, para as coisas ruins, para aquilo que não edifica, mas sim entender que o homem foi criado com a intenção de Deus fazer o homem uma extensão do reino dos céus. Quer dizer, fez o homem sua imagem e semelhança, e onde foi colocado o homem, que era no paraíso, então ali seria uma extensão do reino dos céus. Se não tivesse errado ou pecado contra Deus, a vida do homem seria diferente nos dias de hoje. Não teria praga, não teria doença, não teria enfermidades, não teria trabalho, dor, não teria, irmãos, nada que o destruísse ou que causaria danos. Mas haveria uma grande unção, um grande poder sobre esta raça, que ele iria viver uma vida eterna no próprio corpo, porque era em expansão. Mas com o pecado existindo, então todo esse plano de fazer o homem a sua extensão, irmãos, foi barrado pelo o espírito opositor de Deus, que teve inveja de tudo que Deus criou. E com a queda da raça humana, então veio surgindo os profetas, Jesus, e então Jesus disse assim, que não deixaria então o seu povo órfão, que voltaria novamente através do verdadeiro Espírito Consolador, o Espírito da verdade
que Deus formaria, que Deus enviaria à terra para se cumprir a promessa do nosso Senhor Jesus, para que ele pudesse novamente estar com os seus irmãos, aqueles que o aceitassem, que crescem e que vivesse realmente tudo que o Espírito da verdade então iria ensinar a cada um de nós. E esse tempo então chegou para nós. Jesus voltou, veio em Espírito, formou o Consolador e deu início a uma nova era chamada a Era do Consolador, ou os tempos do fim, onde tudo iria se cumprir da maneira mais perfeita, para provar a cada vez mais ao homem que o Espírito do Consolador, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, já veio e que Ele mesmo, Jesus, já iniciou a sua segunda vinda. Por isso, prezados irmãos, que nós apostólicos, por conhecermos esta grande verdade, nós devemos lutar muito, irmãos, para mantermos esta conexão com o reino dos céus, para que então a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possa me dar a cada dia mais a certeza de entrar no reino dos céus, porque o objetivo da formação do Consolador, da restauração da igreja de Jesus, da formação do pastor, irmão, não é nada mais do que salvar. Jesus veio para salvar, assim como ele veio no passado. Assim como eu disse no princípio da mensagem, ninguém consagra sozinho, porque o poder das trevas é muito grande. Irmãos, o poder das trevas é semelhante ao poder de Deus. Eles fazem as mesmas coisas que Deus faz. Ele dá ao ser humano aquilo que ele quer. Se o ser humano quer riqueza material, ele concede. Se o ser humano quer se sentir feliz, ele faz com que aquele ser humano se sinta feliz. E cega ao ser humano cada vez mais, para que ele não veja a verdade disto. Por isso que, quando Jesus prometeu o Consolador, ele disse assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o trabalho mais difícil que a Santa Vó Rosa enfrentou, e mais ela tem vencido, é o trabalho de convencimento. Convencer um ser humano a sair da sua área de conforto para uma mudança é muito difícil. É muito difícil. Dizer a um ser humano pecador, uma pessoa que não segue esse santo caminho, dizer: olhe, se ele, por exemplo, tem vício, e dizer a ele: olhe, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, porque a Santa Vó Rosa, ela não poderá lhe abençoar se viver nesta vida. Ou até mesmo as pessoas mudar os seus trajes de se vestir, como se apresentar. Hoje nós observamos o quanto a humanidade está depravada, o quanto as mulheres e homens do mundo estão caindo nessa cilada, se deixando levar pelas luxúrias desta vida e afastando então de Deus. E aí vejam só que na mensagem diz: a Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica e o Santo Irmão Aldo é um tesouro, o qual nós devemos muito valorizar. Valorizar pelo que ela fez por esta igreja. Doar a sua vida, assim como Jesus doou em sacrifício para nos salvar, assim como ela se entregou em sacrifício viva, para que nós pudéssemos continuar tendo esta comunhão de espírito, tendo esta certeza que somos o povo de Deus escolhido. Valorizar esse sacrifício
não é dizer apenas que valoriza, é colocar em prática aquilo que aprende. Porque assim, irmãos, nós estaremos ajudando o Espírito Consolador da promessa de Jesus a executar este ministério tão precioso, de extrema importância, que tem trazido tantos aos que já estão nos céus, quanto àqueles que aqui estão no seu corpo vivendo, buscando se santificar, sendo muito fiéis e consagrados, estão desfrutando então da bem-aventurança, da vinda do Consolador, da vinda do profeta Santo Irmão Aldo, que recebeu a missão de apresentar ao mundo o Consolador, e dizer a nós com toda a convicção, e provar a nós, de que a avó Rosa era realmente a santa vencedora, é a santa vencedora. E ele, Santo Irmão Aldo, como o pastor da igreja, se cumpre então a terceira promessa de Jesus, a segunda promessa de Jesus, referente à formação de um pastor, quando ele deu essa revelação através do apóstolo São João, quando estava lá na ilha de Patmos, revelando a eles então o livro do Apocalipse. Então vejam, prezados irmãos, que esta data para nós, podemos dizer assim, que é o início da nossa vida, que é o início de uma nova oportunidade que foi dado a nós, de termos uma mudança de vida, de melhorar o nosso ser, a nossa personalidade, de aperfeiçoar o nosso espírito, e que a nossa alma, ela possa estar cheia das virtudes do Espírito Santo, para então vencermos o mundo. Quando Jesus esteve aqui, ele disse assim, que nós não devemos temer o mundo, porque assim como ele venceu, nós também iremos vencer. Mas ele disse, tenha bom ânimo. Depois disse também, se quiser ganhar a salvação, irmãos, é preciso negar-se a si mesmo e seguir Jesus, fazer a sua santa vontade. Então todo o seu sofrimento será consolado em todas as lutas, todas as batalhas alcançarão vitórias constantemente. Jesus nos prometeu muitas coisas, e todas elas têm cumprido, principalmente na vida daqueles que são fiéis, que são consagrados nesta igreja, que têm valorizado realmente esse ministério que nos trouxe o reino dos céus. Então, prezados irmãos, que data que nós vamos então homenagear a nossa querida Santa Avó Rosa. Por mais que a igreja, no princípio, foi formada pelo bispo, pela missionária Odete e também pelo aquele homem americano, que depois foi então constituído a direção da igreja com a Santa Avó Rosa, o bispo e só a missionária. E a Santa Avó Rosa teve que batalhar muito para defender a igreja, principalmente para tirar os velhos costumes que muitos possuíam na sua vida. Vejam que a Santa Avó Rosa, ela nos deu uma grande bênção, protegendo este povo, quando ela disse que nenhum espírito iria se manifestar mais em nossas reuniões. Isso lá no começo, porque ela queria uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que fosse realmente dos céus, de Deus, dirigida por Deus. O povo dela deveria ser a imagem e semelhança de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, porque são semelhança de Deus, perfeitos em todo o sentido da vida. Então que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam iluminar a cada um dos meus irmãos, para que os senhores e senhoras possam ter muita fé, que o Espírito Santo de Deus possa recair sobre todos, para que tenham inspiração e o discernimento para sempre estar esperto, ágil,
vigilante para perceber a cilada do inimigo que ele tem feito no caminho de cada um do seu povo. Então, prezados irmãos, crê nessa santa, faça a vontade dela, que nós só temos a ganhar. Para finalizar esta mensagem, eu digo umas palavras do nosso santo primaz, que ele disse assim: a Santa Avó Rosa ainda tem muito a que nos dar, muito ao que dar ao povo, mas a Santa Avó Rosa depende do povo para que ela possa fazer mais algo, dar mais a sua bênção, fazer da sua vida uma vida repleta de graça, de felicidade, de bem-aventurança, mas tudo vai depender de nós. Assim, então, como ela dizia quando estava no seu corpo, vá, faça a sua parte, que Jesus faz a dele. Amém. Para encerrar a nossa reunião, nós vamos ouvir uma apresentação pelo coral, o hino Bela História de Amor.
Prezados irmãos, quero agradecer a todos em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Baldo. Desejar também que os meus irmãos possam contar sempre com a graça e a bênção divina do Reino dos Céus. Irmãos, agora para encerrar eu convido a igreja para ficar em pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento por tudo o que Deus tem nos dado, uma igreja, nos dado o Consolador, o pastor, esses ensinamentos que na prática de tudo que aprendemos nos leva a termos a imagem e semelhança do nosso Deus. Então vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Oremos. Ó Santíssimo e Eterno Deus, nosso Pai, nós muito lhe agradecemos por estar sempre disposto a manifestar o seu amor em favor da humanidade. Quantas vezes o Senhor assim o fez? Formou profetas, enviou o teu Filho Jesus, formou os apóstolos, depois nos deu o presente de conhecer o Consolador da promessa de Jesus e o pastor e profeta Santo Irmão Aldo, que nos apresentou o seu amor e a prova de que realmente o Senhor tem lutado incansavelmente, constantemente, para salvar esta raça que o Senhor mesmo criou com tanto amor e que deseja tanto tê-los consigo vivendo uma vida eterna. E hoje temos prova de tudo isto, prova do seu amor, prova do seu poder de curar, de libertar, de salvar, de dar vida. Nesta Santa Igreja Apostólica, que nós fazemos parte, por isso nós muito louvamos o Senhor, o seu Divino Espírito Santo e o teu Filho Jesus, bem como nossa Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo por esta grande bênção e esta oportunidade. E agora chegamos ao termo desta reunião. E eu peço, Santa Avó Rosa, que a senhora possa, junto com o Santo Irmão Aldo, cuidar do seu povo, que irão regressar para os seus lares, que a senhora envie os seus anjos e santos de poder e autoridade para lhes proteger, para dar a eles uma boa noite de descanso e que amanhã um excelente dia, um domingo cheio de paz, de alegria, de contentamento, revestido da unção de Deus, que possa dar a eles a força, o ânimo, a coragem de lutar mais um dia para vencer o pecado, vencer as ilusões e se conectar a cada vez mais com o Senhor, ó Pai. Santo Irmão Aldo, eu peço por esses pedidos nessa carta de oração, que o Senhor possa ouvi-los, dar a eles aquilo que estão precisando, de acordo com a fé e o mérito de cada um. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia, usa a justiça de Deus e assim faz de acordo com a vontade do Pai. Prezados irmãos, aqui presente, os irmãos internautas, agradecemos imensamente a Deus por ter nos dado esta bênção e nos conceder agora a tua bênção e a tua graça divina. Então tenha sim um bom retorno para os seus lares, uma ótima noite de descanso e um dia de amanhã cheio de paz e de muita alegria. Irmão Aldo, nossa sincera gratidão, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Pastor, para todos, até amanhã.